Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika e vim apresentar o Passando a Limpo para falarmos rapidinho de tudo que rolou nessa semana na NHL. O Passando a Limpo é um quadro Tic-Tac-Go, o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Siga a gente no Twitter, Instagram e TikTok, é só procurar por @TicTacGo. Visite nosso site tictacgo.com e leia tudo sobre a temporada 23-24, além de vários textos incríveis que a nossa equipe preparou para você. E falando no nosso site, você sabia que o TTG é um portal voluntário? E com a sua ajuda podemos continuar a oferecer conteúdos como este. Se você puder contribuir, qualquer valor é bem-vindo. Você pode apoiar a nossa iniciativa através do Pix, portaltictacgo@gmail.com. Lembre-se que também compartilhar é uma forma valiosa de ajudar. Então, se você não puder doar, compartilhe. A conta está registrada no meu nome, Erika Pires Barros, já que eu sou uma das responsáveis pelo TTG. Muito obrigado pelo seu apoio sempre. Então, sobe no nosso Zamboni, vamos dar uma limpada no gelo e ver tudo o que aconteceu na 25ª semana da temporada 23-24 da NHL. O New York Rangers foi o primeiro time a carimbar sua vaga na pós-temporada e segue em busca da Stanley Cup. Mas 6 times se classificaram para os playoffs: Boston Bruins, Carolina Hurricanes, Dallas Stars, Florida Panthers, Colorado Avalanche e Vancouver Canucks, sendo os Stars o primeiro time da Conferência Oeste a garantir a sua vaga. O time de Dallas também chegou à marca de 100 pontos pela 11ª vez na história, enquanto o Avalanche está indo para os playoffs da Stanley Cup pela 7ª temporada consecutiva, empatando a segunda sequência mais longa na história da franquia. Vamos falar das marcas importantes desta semana. Zach Hyman, do Edmonton Oilers, e Sam Reinhart, do Florida Panthers, atingiram cada um a marca de 50 gols pela primeira vez em suas carreiras, e se tornaram a primeira dupla de jogadores a atingir o patamar no mesmo dia em mais de 2 décadas. A última vez que isso aconteceu foi em 4 de abril de 2001, com Jaromir Jagr e Joe Sakic. O capitão dos Oilers, Connor McDavid, marcou 31 pontos em 15 jogos no mês de março, igualando o recorde de sua carreira em um único mês, que foi em dezembro de 2022, com 31 pontos em 15 jogos também. McDavid e Leon Draisaitl ajudaram cada um no mesmo gol pela 117ª vez, ultrapassando assim Alex Ovechkin e Nicklas Backstrom com 116 pelo terceiro lugar entre todas as duplas em atividade. Os únicos outros com mais são Anze Kopitar e Drew Doughty com 122 e também Sidney Crosby e Chris Letang com 119. Falando em pontos, ao lado de McDavid juntam-se Nathan MacKinnon e Nikita Kucherov com 125 pontos, tornando a temporada 2023-24 a primeira da NHL desde 92-93 com 3 jogadores com este número de pontos. Nathan MacKinnon, do Colorado Avalanche, se tornou o primeiro jogador na história da NHL a registrar 2 sequências diferentes de 19 pontos consecutivos em uma única temporada. Ele também estendeu a sequência de pontos em casa para 35 jogos. Quando o jogador alcançou 122 pontos, ele ultrapassou Joe Sakic, que teve 120 em 95-96, pela posse exclusiva do maior número de pontos em uma temporada na história da franquia. O canadense também se tornou o terceiro jogador na história do Avalanche e Nordiques a atingir a marca de 80 assistências em uma temporada, juntando a Peter Stastny e Peter Forsberg. Seguindo em Colorado, o defensor Cale Makar chegou a 62 assistências em 23-24 e empatou o recorde da franquia de maior número em uma temporada por um defensor, estabelecido por Steve Duchesne em 92-93. Clayton Keller, do Arizona Coyotes, se tornou o 4º jogador na história do time a registrar um período de 4 pontos. Depois de assistir seu pai Shane jogar mais de 1.500 partidas pela franquia do Arizona, Josh Doan marcou seu primeiro e segundo gols na NHL em sua estreia na liga, enquanto seu pai assistia. Os dois se tornaram a segunda dupla de pai e filho na história da NHL a registrar um ponto em sua estreia na liga com a mesma franquia, juntando-se a Bernie e Danny Geoffrion no Montreal em 16 de dezembro de 1950 e 23 de outubro de 1979. O jovem se tornou o 4º jogador na história dos Coyotes e Jets a registrar uma sequência de 3 jogos consecutivos no início de sua carreira. Foi uma semana agitada para o New York Rangers. Chris Kreider marcou o 300º gol de sua carreira e se tornou o terceiro jogador na história do time a atingir a marca. Ele está atrás apenas de Rod Gilbert com 406 e Jean Rattelli com 336 gols. Seu companheiro de time, Alex Lafreniere, se tornou o jogador mais jovem da franquia a registrar 5 pontos em um jogo desde Brian Leetch, há mais de 35 anos. Com 392 vitórias, Jonathan Quick ultrapassou Ryan Miller pelo maior número de vitórias por um goleiro nascido nos Estados Unidos na história da NHL.
Artemi Panarin chegou aos 100 pontos na temporada pela primeira vez em sua carreira. Ele se tornou o 7º jogador na história dos Rangers a atingir a marca e o primeiro desde o recorde de Jaromir Jagr em 2005-2006. Auston Matthews, do Toronto Maple Leafs, chegou aos 60 gols pela segunda vez na carreira e se tornou o 9º jogador da história da liga com 2 temporadas de 60 gols ou mais, juntando-se a Mike Bossy, que teve 5, Wayne Gretzky com 5 também, Phil Esposito e Mario Lemieux com 4, Brett Hull com 3, Pavel Bure com 2, Jari Kurri com 2 também e, por fim, Steve Yzerman também com 2. Ilya Samsonov é o primeiro goleiro dos Leafs com um shutout em Buffalo desde Andrew Raycroft em novembro de 2007. Enquanto Joseph Woll, em 33 jogos, empatou com Al Rollins pelo menor número de jogos disputados, que resultaram em 20 vitórias na carreira na NHL por um goleiro. Sebastian Aho, do Carolina Hurricanes, se tornou o 3º jogador da franquia a marcar 3 ou mais temporadas com 80 pontos. O jogador marcou seu gol de número 251 na carreira e ultrapassou Kevin Dineen pelo 3º lugar na lista de todos os tempos da franquia, atrás apenas de Ron Francis, com 382, e Eric Staal, com 322. Aho também se tornou o 4º jogador na história da franquia com pelo menos 2 temporadas de 50 assistências, e durante a semana obteve seu jogo de número 55 com múltiplas assistências, ultrapassando Rod Brind'Amour pelo 3º lugar no ranking dos Hurricanes e Whalers. O companheiro de time, Pyotr Kochetkov, conquistou o 8º shutout de sua carreira e se tornou o único goleiro em atividade a alcançar o feito enquanto calouro. Connor Bedard, do Chicago Blackhawks, chegou aos 60 pontos em 57 jogos. O último calouro a somar tantos pontos em 60 jogos na NHL foi Elias Pettersson em 59 jogos. Victor Hedman, do Tampa Bay Lightning, celebrou sua 3ª temporada de 70 pontos. O companheiro de time, Nikita Kucherov, registrou seu 42º gol na atual temporada e estabeleceu um novo recorde na carreira em gols em uma temporada. Ele marcou 41 em 2018-19. O russo alcançou 83 assistências em 23-24 e empatou sua própria marca da temporada passada como o 2º maior número em uma temporada na história da franquia. Ele também detém o recorde da franquia de 87 assistências em 2018-19. Já o capitão Steven Stamkos conquistou sua 9ª temporada de 30 gols na carreira. Os únicos jogadores em atividade com tantas temporadas são Alex Ovechkin com 17 e Sidney Crosby com 12. Zach Werenski, do Columbus Blue Jackets, chegou aos 48 pontos e igualou o recorde de sua carreira em pontos em uma temporada, também 48 em 21-22. Os únicos defensores dos Blue Jackets a registrar mais pontos em uma temporada são Seth Jones, com 57 em 2017-18, e James Wisniewski, com 51 em 2013-14. Alex Ovechkin, do Washington Capitals, se tornou o 3º jogador na história da NHL com 18 temporadas de pelo menos 25 gols na carreira. Continuando em Washington, Dylan Strome marcou seu 24º gol na temporada para estabelecer um novo recorde na carreira pela 2ª temporada consecutiva. Já o defensor John Carlson comemorou 1000 jogos na carreira e se tornou o 2º jogador na história dos Capitals a marcar um gol em seu 1000º jogo na NHL, juntando-se a Cale Johansson em março de 2001. Luke Hughes, do New Jersey Devils, se tornou o 5º defensor de calouro na história da franquia a registrar 40 ou mais pontos em uma temporada. Seu irmão Jack chegou aos 300 jogos na NHL. Seguindo em Jersey, Jasper Bratt atingiu o patamar de 70 pontos pela 3ª temporada consecutiva. Apenas 2 outros jogadores na história dos Devils registraram 3 ou mais campanhas consecutivas de 70 pontos. Philip Forsberg, do Nashville Predators, chegou à marca de 40 gols. Ele se tornou o primeiro jogador na história da franquia com múltiplas temporadas de 40 gols e o primeiro com múltiplas temporadas de 80 pontos. O capitão Roman Josi marcou seu 9º gol na prorrogação e agora tem o 3º maior número de um defensor em uma única franquia na história da NHL. Os únicos outros com mais são Chris Letang com 11 em Pittsburgh e Brent Burns com 10 em San José. Desde que os hits foram registrados oficialmente em 2005 e 2006, Brady Tkachuk, capitão do Ottawa Senators, é o único jogador a registrar 30 gols, 30 assistências e 200 hits em 3 temporadas consecutivas. Tage Thompson, do Buffalo Sabres, registrou seu 2º jogo de 4 gols com o time e se tornou o 4º jogador na história da franquia com múltiplas ocorrências. Ele também se juntou a Alex Ovechkin, Anze Kopitar e Nathan MacKinnon como o 4º jogador em atividade com vários jogos de 4 gols. Seguindo em Buffalo, Rasmus Dahlin é o único defensor a liderar seu time em pontos nessa temporada, e pode se tornar o primeiro blue liner da história da franquia a liderar os Sabres em pontos no final da temporada. Alexander Barkov, capitão do Florida Panthers, se tornou o 4º jogador finlandês mais rápido na história da NHL a alcançar 700 pontos na carreira. Ele também conquistou seu 32º jogo com vários gols na carreira, superando Olli Jokinen com 31 e Pavel Bure com 31 também, em maior número na história da franquia.
Evgeny Malkin do Pittsburgh Penguins atingiu sua 15ª temporada com 20 gols e empatou com Patrick Kane em terceiro lugar entre todos os jogadores em atividade. Os únicos jogadores com mais são Alex Ovechkin com 19 e Sidney Crosby com 16. E falando em Sidney Crosby, o capitão do time registrou sua 15ª temporada de 40 assistências na carreira e ultrapassou Anze Kopitar com 14 pelo maior número entre os jogadores em atividade. Juraj Slafkovsky, do Montreal Canadiens, estendeu sua sequência de pontos para 9 jogos e igualou a terceira maior pontuação de um adolescente nascido fora da América do Norte na história da NHL. Os únicos outros a alcançar o feito são Patrick Lane e Andrei Svechnikov. O capitão Nick Suzuki se tornou o terceiro jogador do Canadiens nos últimos 30 anos a marcar 30 gols em uma temporada antes dos 25 anos. Ele se juntou a Alex Galchenyuk e Max Pacioretty. Ele também marcou seu 10º gol no power play da temporada. O último jogador dos Canadiens a marcar tantos gols em uma temporada foi Shea Weber. O companheiro de time, Mike Matheson, se tornou o primeiro defensor dos Canadiens a marcar 50 pontos em uma temporada desde P.K. Subban em 2015 e 2016. Jonathan Marchessault, do Vegas Golden Knights, se tornou o segundo artilheiro de 40 gols na história da franquia, juntando-se a William Karlsson em 2017 e 2018. Jack Eichel se tornou o segundo jogador na história dos Golden Knights com temporadas consecutivas de 25 gols, juntando-se a Jonathan Marchessault em 2017 e 18 e 18 e 19, assim como em 21 e 22 e 23 e 24. Joe Eriksson Ek, do Minnesota Wild, atingiu a marca de 30 gols pela primeira vez em sua carreira e se tornou o 11º jogador na história da franquia a alcançar o feito. David Pastrnak, do Boston Bruins, se tornou o 5º jogador na história do time a registrar temporadas consecutivas de 100 pontos. Anze Kopitar, capitão do Los Angeles Kings, atingiu a marca de 40 assistências pela 14ª vez em sua carreira. Ele também se tornou o terceiro jogador na história dos Kings com pelo menos 10 temporadas de 25 gols, juntando-se a Marcel Dion e Luc Robitaille, ambos com 11. Wyatt Johnson, do Dallas Stars, é o primeiro jogador do draft de 2021 a atingir 100 pontos na NHL. Os Stars garantiram sua 7ª vitória consecutiva e igualaram o recorde da franquia de maior sequência de vitórias. Jake Oettinger registrou sua 3ª temporada consecutiva de 30 vitórias, tornando-se o primeiro goleiro de Dallas a alcançar o feito desde Marty Turco, com 6 de 2002 e 3 a 2008 e 9. Vamos falar das principais lesões e movimentações da semana. O Toronto Maple Leafs assinou com Simon Benoit uma extensão de 3 anos no valor de 4,05 milhões de dólares, 1,35 milhão por ano. O jogador lidera os Maple Leafs em hits nessa temporada, com 204, depois de liderar os Ducks na mesma estatística na temporada passada, com 216. Ethan Bear, do Washington Capitals, não estará disponível para seu time por um tempo indefinido, enquanto recebe cuidados do programa de assistência ao jogador da NHLPA e da NHL. Nos termos do programa conjunto, ele retornará à equipe quando for liberado para a competição no gelo pelos administradores do programa. Oscar Sank, do St. Louis Blues, está fora do restante da temporada em decorrência a uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador fará uma cirurgia e será reavaliado em 6 meses. Martin St. Louis, head coach do Montreal Canadiens, retomou sua posição na terça-feira, dia 26. O técnico estava afastado desde 16 de março por motivos familiares. Ivan Fedotov se juntou ao Philadelphia Flyers. O goleiro de 27 anos estará disponível ao time para ajudá-los na busca por uma vaga nos playoffs da Stanley Cup. E vamos falar então das 3 estrelas da semana. A terceira estrela da semana é Nathan MacKinnon, do Colorado Avalanche. Ele marcou 4 gols e 4 assistências, totalizando 8 pontos na semana. A segunda estrela é Sidney Crosby, do Pittsburgh Penguins, que marcou 2 gols e 8 assistências, contabilizando 10 pontos. E a primeira estrela da semana do TTG é Connor McDavid, do Edmonton Oilers. Ele marcou 3 gols e 7 assistências, totalizando 10 pontos na semana. Bom, passamos a limpo mais uma semana da NHL e por hoje é isso. Lembrando que estamos em todas as redes sociais com @TicTacGo, no Twitter, Instagram e TikTok. Não esqueça de visitar nosso site, tictacgo.com, e não esqueça de, se puder, dar aquela ajudadinha no Pix que tá aqui na descrição do episódio. Ficamos por aqui, tchauzinho!